Coach Emanuel Trovoada, primeiro agradecer esta oportunidade que nos dá de falar um pouco sobre si, para os cabo-verdianos conhecerem melhor Mané, que é um dos construtores deste apuramento. Fala-se muito dos jogadores, mas a construção foi feita já tem mais de década. Também felicitar uma vez mais pelo apuramento. Os cabo-verdianos são todos felizes e orgulhosos também de toda a equipa nacional. Mané está com a seleção de Cabo Verde desde 2000, praticamente 99, em que esteve pela primeira vez com o Cláudio Constantino, acabou por substituí-lo num jogo frente à Argélia, em que Cabo Verde venceu, mas o contacto de Mané com o basquete cabo-verdiano é muito anterior. Desde os anos 90, Mané já estava nesses leads do treinamento, depois de jogar. Já estavas no treinamento, o amor pelos países lusófonos, do basquete dos países lusófonos, mas depois há esse namoro, esse casamento com o basquete cabo-verdiano mais a fundo. E hoje Mané fala com muita paixão no final do jogo, frente à Côte d'Ivoire, também conseguiu a qualificação. Mané expressou realmente este amor, esta paixão pelo país, pela Morabeza que falou. O que é que terá traído Mané para essas ilhas? Bem, primeiro lugar é agradecer a oportunidade de estar aqui convosco, falar um pouco sobre isto. Cabo Verde, pronto, nós começamos desde a comunidade, estudantes que antigamente saíam dos nossos países, de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, iam para Portugal estudar, e aí criamos uma comunidade forte. Gilévora, Hélio Africano Varela, Zanguila, Falcido Caíto, etc, etc. Essa Benoni, Monte, esse grupo. Tínhamos uma comunidade, treinávamos todos os sábados e organizávamos torneios nas datas africanas, no Dia da África, nos dias da independência dos países. E aí começou essa grande amizade, principalmente com o Hélio Varela, que é um dos meus melhores amigos e grande companheiro de luta. E o Hélio sempre falou de Cabo Verde com muito carinho. E eu tinha uma grande curiosidade em querer conhecer Cabo Verde. Tanto é que depois proporciona-se um torneio, onde o Vitocas também foi um dos meus atletas. Foi a primeira vez que vim como treinador, em 95, com grandes estrelas, que era um teto para Nácia Gomes. Íamos inaugurar o placar eletrónico, propôs-se esse torneio e nós vimos até cá. E de facto, constatei que era de facto um bom país, foi muito bem recebido. Naquela altura nós tínhamos uma seleção de topo, né? Os melhores jogadores africanos que jogavam em Portugal, Vitocas, João Paulo, Fefa, José Carlos Guimarães, Eurico Júnior, Jean-Jacques Conceição, quer dizer, era de topo. E então, quando estivemos a montar a equipa, disseram, então quem é que vai ser o treinador? E aí surgiu a hipótese. Pronto, como eu já trabalhava com o desporto universitário, estava ligado também a algumas equipas, e eu vim nessa caravana e o Ricardo Salusto como meu adjunto. Posto isso, foi de facto uma paixão enorme. Ao regressar, continuei a trabalhar durante muito tempo com a Associação de Estudantes Cabo-Verdianos. Naquela altura, Fatiti, Vilda, Samira, esse pessoal todo, né? Havia uma comunidade grande e após 2002, 2003, 2004, já uma outra geração, com o Rodrigo Mascarenhas, com o Mário Correia, com o Hamilton, e depois uma nova geração com o Che, com o Fred, com o Nuno, com o Vitor Furtado, Zé Miguel, uma geração que nós, durante aqueles anos todos, havia a parte masculina e depois também havia a parte feminina, com a Rosângela, Denise, Nanise, etc. Né? Nós tínhamos uma comunidade que competia nos desportos universitários, nas competições universitárias e também nos nossos torneios que organizávamos através, lembro de Zezito, que hoje é deputado, ele em Aveiro, era muito dinâmico naquela organização também de torneios em Aveiro. E essa ligação tornou-se forte em 99, como diz bem, quando há o Afrobasket em Angola. Como é que surge esse convite para chegar com a seleção? Aquilo não era nada oficial em Portugal, mas de repente estar com a seleção é outra... Sim, porque a seleção foi estagiar a Portugal. E na altura o Socolote só tinha como adjunto o José Eduardo.
A equipa técnica era curta, eu conhecia alguns jogadores que estavam lá a jogar, houve esse interesse, através também do presidente da federação, o Gugas Veiga, na altura, e então rapidamente abracei esse projeto e posso aqui hoje dizer que foi das melhores coisas que me podia ter acontecido. Claude Constantino, para mim, será sempre o mestre. Eu tinha o conhecimento do basquete angolano, já vivia muitos anos na Europa e rapidamente tinha um conhecimento profundo do basquete europeu. Ele, e aqui devo também esta competição, essa conquista também dele, por isso é que eu faço questão de realçar, sou Claude Constantino, ele fez-me conhecer o basquete africano. Era uma pessoa cultíssima, conhecedora muito bem do basquete africano, trabalhava arduamente, conhecia os melhores jogadores, que é senegaleses, malianos, etc. E então fez-me conhecer essa realidade. Convivemos, eu e o Zé Eduardo, em 1999, nesse Afrobasket em Angola, em Cabinda, a primeira fase, e a segunda em Luanda. E por sua vez, numa desses jogos, ele teve esse problema cardíaco, né? E tínhamos que avançar. Ele chamou-nos os dois, a mim e o Zé Eduardo, disse, olha, vocês vão ter que avançar, Mané avança como principal, o Zé Eduardo como adjunto, porque faltam 3 jogos para podermos concluir essa etapa. E lembro que daqueles jogadores que eu levei, caso do Rodrigo e do Marito, eram 2 jogadores que trabalhavam comigo em Lisboa, o Marito ficou na seleção. Posto isso, dá-se aquela grande caminhada que depois veio a destacar-se. Né? Primeiro não estava no 5 e como eram muitos jogos havia necessidade de relançar alguns jovens, como foi ele, o Tó, o Aquiles, o Nelito e o Paulinho, que eram os outros suplentes do grande 5 que nós tínhamos. E esses jovens agarraram aquela oportunidade e dispararam. Tanto é que ganhamos a Argélia, depois voltamos para Luanda, ganhamos a Moçambique e ganhamos também Marrocos. Né? Posto isso, o Sr. Claude, por motivos de saúde, teve que se afastar do campo. Eu regressei a Lisboa e ele sugeriu à Federação, ao Presidente Gugas, que eu desse continuidade a esse trabalho. Né? Não vim logo, vim 3 anos depois, porque tinha a minha vida também organizada em Lisboa, onde era treinador, durante o desporto universitário, e como estava muito destacado, acabei por ser um dos selecionadores, treinador adjunto, da seleção portuguesa nos Jogos Olímpicos, em 2002, se não me engano, 2003, na China, em Pequim. E isso foi um marco histórico. Após esse regresso, o Gugas Veiga foi até Lisboa e propôs-me que fizéssemos um trabalho de base, que viéssemos a Cabo Verde, reconhecer profundamente como é que eram as condições, como é que estavam as ilhas, como é que trabalhavam o basquete por cá. E foi assim que em 2003 abracei esse projeto até 2007.